O silêncio vem antes da pergunta, e a pergunta vem antes da resposta que ninguém quer ouvir. Como alguém que cantou a liberdade com tanta fúria terminou prisioneiro do próprio corpo. Em que momento o excesso deixou de ser escolha e virou sentença? E o que, afinal, ficou sem resposta quando a voz de Cazuza se calou? No início, ele era só um garoto cercado de música, mas também de expectativas. Filho de produtor fonográfico, cresceu entre discos, bastidores e promessas não ditas. Desde cedo aprendeu que talento abre portas, mas não ensina limites. Cazuza queria mais do que cantar. Ele queria sentir, viver rápido, queimar etapas. Não aceitava o meio termo. Ou era tudo ou não era nada. E talvez ali já estivesse o primeiro conflito. A intensidade que o tornaria eterno era a mesma que o empurraria para o abismo. Quando surge como letrista e depois como a voz rasgada do Barão Vermelho, o Brasil vê nascer um símbolo. Alguém que dizia o que muitos pensavam, mas não tinham coragem de assumir. Suas letras falavam de prazer, de política, de amor, de contradição. Falavam de um país em transição e de uma juventude sem freio. Mas quem estava por trás do palco? Quem era o homem quando as luzes se apagavam? Cazuza vivia como escrevia, sem filtro, sem pudor, sem pedir desculpas. O sucesso amplificou tudo. A criatividade, o ego, as noites sem fim. Drogas, álcool, relações intensas e autodestrutivas passaram a fazer parte da rotina. Não como fuga, mas como afirmação. Ele não se escondia. Pelo contrário, exibia seus excessos como um manifesto. Mas até que ponto isso era liberdade? E quando passou a ser dependência? A década de 80 avançava e algo começava a mudar. Pequenos sinais, quase imperceptíveis. Um cansaço fora do normal. Infecções recorrentes. Perda de peso. Silêncios mais longos entre um show e outro. Naquele período, falar sobre AIDS era falar sobre medo, preconceito e morte anunciada. E quando o diagnóstico chega, ele não vem só como uma sentença médica, vem como um choque cultural. Um artista no auge, assumidamente bissexual, enfrentando uma doença que a sociedade preferia esconder. Cazuza escolhe não se esconder. Assume publicamente o HIV quando quase ninguém tinha coragem de pronunciar essas letras. Isso o transforma em símbolo, mas também em alvo. Enquanto o corpo enfraquece, a mente parece acelerar. As músicas ficam mais cruas, mais urgentes, mais doloridas. É como se ele soubesse que o tempo estava acabando. E talvez soubesse. Cada aparição pública passa a carregar um peso diferente. O público aplaude, mas também observa. O rosto mais magro. A voz, às vezes, falha. O olhar cansado. A força, mas há medo. A coragem, mas há fragilidade. Até onde um corpo aguenta sustentar uma alma que nunca soube desacelerar? Os últimos anos são marcados por internações, tratamentos agressivos e uma luta desigual. A AIDS avança, trazendo complicações severas, infecções oportunistas, pneumonia, falência progressiva do sistema imunológico. O organismo já não responde, e mesmo assim, ele escreve, grava, canta, como se cada palavra fosse uma tentativa de permanecer vivo, além da carne. Quando a morte chega, em julho de 1990, ela não vem como surpresa, mas vem como impacto. Oficialmente, a causa está ligada às complicações da AIDS. A autópsia confirma o que os médicos já acompanhavam. Um corpo devastado por infecções múltiplas, pulmões comprometidos, um sistema que lutou até o limite. Não há mistério clínico, mas há um vazio humano impossível de preencher. O que a autópsia não responde é mais profundo. Até que ponto o preconceito atrasou tratamentos? Quanto pesou o estigma social na solidão daqueles últimos meses? Teria sido diferente em outro tempo, com outros recursos, com menos julgamento? Ou o destino já estava traçado desde as primeiras escolhas? Após a morte, começa outra batalha, a da memória. Cazuza passa a ser disputado, o rebelde, o poeta, o doente, o ícone. Cada um tenta contar sua versão, mas nenhuma delas dá conta do todo, porque Cazuza era contradição pura, amor e raiva, lucidez e caos, coragem e autossabotagem. E talvez seja isso que ainda nos inquieta. Ele não foi um herói impecável, nem uma vítima passiva. Foi humano, intensamente humano. Viveu como quis, pagou o preço e deixou perguntas que continuam ecoando. Até onde vale a pena ir por autenticidade? O que fazemos com o tempo que temos quando sabemos que ele é finito? E quantos gênios ainda confundimos liberdade com autodestruição?
O palco se apaga. A voz silencia. Mas as perguntas ficam. Porque algumas vidas não terminam quando o corpo para. Elas continuam incomodando. E talvez esse seja o maior legado de Cazuza.